T é o mesmo para as duas palavras, né? Os dois trechos de palavra. E é o símbolo de Vênus, que faz esse T, né? A bolinha em cima e o T embaixo. E essa apresentação do feminino como caos primordial aparece muitas vezes no trato que a gente dá à lua. Pejorativamente a gente costuma falar, né? Quando alguém tem uma atitude de massa, assim, uma mente massificada, assim, a gente fala, nossa, isso é muito lunar. É muito comum a gente falar isso, em oposição ao ser humano que já é diferenciado, que ele já está se destacando um pouco desse caos primordial, desse mecanismo que inicialmente é o universo. Você chegou a ver o filme? Vi. Eu fiquei muito aterrorizado. É terrível. Você viu? Eu vi a... Será que, pra mim... Olha, essa é a crítica. Sim. É que ele pegou em alguns pontos pra mim, assim, no meu mapa, que são muito fortes na minha vida, assim, talvez não seja terrificante pra todos, assim, mas eu achei bastante pesado. Eu acho que é uma experiência, assim, bem profunda. Marte é o regente do mundo de desejos. Martin Schumann esclarecida essa ideia no seu livro Astrologia, Energia e Sexualidade. E é bem interessante ver que realmente Vênus e Marte no nosso mapa define bastante qual que é a nossa forma de lidar com o sexo, essa forma mais passional de lidar com a sexualidade. Agora, ele fez esse filme vindo de um estado depressivo. Ah, sim, sim. É verdade. Inclusive, para quem gosta do Tarkovsky, vai ver, retomando já que você retomou, quem gosta do Tarkovsky vai ver que ele faz uma espécie de colagem nos filmes do Tarkovsky. É a mesma forma de filmar. E dá para perceber como o Tarkovsky é bom a partir desse filme, porque realmente o filme fica bem abaixo, assim, do que o Tarkovsky consegue fazer com as câmeras. Vale a pena conferir. No final do filme, inclusive, ele dedica o filme ao Andrei Tarkovsky, que é esse diretor russo fora de série. Retomando a questão de Marte e Vênus, nos meus estudos astrológicos com vários mapas de várias pessoas, eu tenho percebido que é muito comum, mas muito comum mesmo, as quadraturas de Marte e Vênus na mulher e as quadraturas de Marte e Mercúrio no homem. É meio até espantoso de ver como essas quadraturas abundam nos mapas. É uma coisa assim incrível. Eu tenho até uns mapas que eu vou mostrar daqui a pouco, quando tiver essa transparência, que dão conta desse tipo de afirmação. Nós também cuidamos, né? Não, só eu lembrei do Alê também. Eu tenho Marte, quadradão. Eu também. Mercúrio, Oswaldo, Alê, assim, eu tenho 4 amigos, 3 têm essa quadratura. Bastante comum. Max Heindel, na sua obra Mensagem nas Estrelas, que todos nós conhecemos, né, que é a nossa referência astrológica, assim, realmente é um livro muito bom. Ele dá conta de que quem tem essa quadratura são pessoas prevaricadoras natas, né? Realmente induz, assim, a uma espécie de sexualidade, assim, um pouco desregrada. Vênus em quadratura com Marte no mapa das mulheres, também muito comum, dá essa disposição voluptuosa, sensual, sujeita a excessos na gratificação das paixões, e que esgota a vitalidade. Aliás, existe alguma... Você está falando de Vênus e Marte. Você está levando em conta o que você vê no seu gente de Libra, Marte de Escorpião? Ou desculpa, Marte de Ares? Não, estou levando em conta de Marte regendo Escorpião, tradicionalmente, né? E Vênus regente de tudo. Como então você espera Plutão nessa configuração? A gente vai falar uma coisa sobre Plutão, sabe o que Plutão demandaria uma palestra inteira, porque ele normalmente
ambiente ele rege quase que uma geração. Então a gente está no mar à deriva em Plutão, entendeu? É a minha visão. É lógico que a gente consegue ver muitas coisas plutonianas no mapa, né? Mas extrapolaria assim, o âmbito da nossa exploração. Só para você ter uma ideia, né? Plutão acaba sendo meio enganador assim, em alguns aspectos. Como ele é muito abrangente, às vezes você começa a falar de um aspecto sobre Plutão, achando que é Plutão, às vezes nem é. A Barbara Crow, ela diz que quem tem Urano, oposição Quirón, é uma pessoa que está extremamente sujeita a pegar o vírus da AIDS. E eu estava lendo um livro sobre Plutão, da Cunha, e ela estava analisando o mapa de uma pessoa com AIDS a partir de Plutão. E quando eu fui ver, ele tinha exatamente essa oposição de Urano e Quirón. E ela conseguiu enquadrar em Plutão. Normalmente deve ter a ver. Mas é muito trabalhoso trabalhar com Plutão ainda. Posição. Eu perguntei para saber se havia alguma semelhança entre Marte e quadratura Mercúrio ou Plutão e quadratura Mercúrio. Existe bastante diferença. Eu acho que é mais difícil de trabalhar a quadratura com Plutão. Eu não consigo nem imaginar como seria. Mas com Marte a gente já lida bem melhor, né? O planeta muito mais próximo, muito mais dominável. Mas a gente vai tocar em alguns pontos em Plutão, assim, mas só eventualmente, assim, só para... A gente não poderia deixar ele totalmente fora também, né? Posso fazer um comentário do Marte? Sim. O Marte, ele é engraçado, porque você não domina nada ele até os 28 anos. Ele domina a sua vida. Tudo que você faz é para satisfazer o Marte. A volúpia masculina. Depois dos 28 você começa a entender um pouco ele. Você só vai entender mesmo quando você chegar aos 50. Quando já é tarde demais. Nesse sentido, eu sou um exemplo vivo disso. Eu comecei a entender alguma coisa da vida perto de 40 anos. Né? Antes disso, assim, completamente dominado por Marte. Né? A gente vê isso na maioria das pessoas. Pois é, a diferença entre nós e um protozoário até os 28 anos é mínima. Não faz diferença nenhuma. Vênus em Escorpião, segundo Max Heindel, é a pior posição para esse planeta. Confere muita luxúria, desejo sexual exagerado, perda de vitalidade por excessos sexuais. E Marte em Escorpião confere bastante energia, vigor, mente sagaz, mas um aspecto indica a natureza fortemente luxuriosa, tornando visível o pior lado da natureza passional, podendo até mesmo causar a morte prematura em razão de excessos sexuais. É até interessante, tem um livro da Alice Green que é maravilhoso, que é Astrologia e Destino, se não me engano, que ela diz que na Idade Média, quando se via um mapa de alguém e via que tinha 3 planetas em Escorpião, nossa, a pessoa era odiada, assim, muito mal vista, as pessoas nem chegavam perto dela. Porque realmente Escorpião é um signo bastante complicado de lidar. Essa força plutoniana, assim, bruta, é muito difícil de ser dominada. Só para lembrar, o tio Jaque tem Sol em Escorpião, posição Saturno em Touro. Tranquilo, né? Sem fala. Desce mais, tio Jaque.